Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Hoje é a quarta leitura diária do nosso propósito de oração. E o tema da nossa primeira semana é autoconfiança. E não existe nada mais mortal, nada mais prejudicial para a autoconfiança do que o medo. O medo é o maior adversário da autoconfiança. O medo nos mina, o medo paralisa, o medo impede progressão, impede de ser feliz, impede de fazer uma faculdade, impede de entrar num relacionamento, impede de conviver. Por medo de se frustrar, por medo de dar errado, por medo de não ser capaz, por medo de não ter condições, a pessoa acaba se encerrando sozinha, num quarto escuro e sem saída. Vamos ler o versículo de hoje. Está no livro de Salmos, capítulo 56, versículo de número 3 e 4. Diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Vemos aqui a palavra que Davi deu diante de uma situação muito difícil. Ele diz: Mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Não é que tem situações que nós não teremos medo. Não é que nós somos invencíveis. Não é por isso. Mas é que a nossa confiança está em Deus. Se nós dizemos que nós servimos um Deus que pode todas as coisas, que tudo que existe foi criado pelo poder da sua palavra, ele diz aqui, ele finaliza: o que poderá me fazer-me um simples mortal? Para exemplificar isso, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, tem uma palavra a partir do versículo 8 que diz assim: E parou e gritou aos esquadrões de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei, pois, dentre vós um homem e venha contra mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos seus servos. E se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis nossos servos e nos servireis. E acrescentou o filisteu: Hoje eu desafio o acampamento de Israel e digo: Dai-me um homem para que lute comigo. Versículo 11. Então, ouvindo Saul e todo Israel esta palavra do filisteu, perturbaram-se e tiveram medo. Esta palavra, irmãos, nos fala do gigante Golias, em uma batalha entre Israel e o povo filisteu, para que os dois exércitos não se chocassem e tivessem muitas mortes. Golias, um gigante, um homem de aproximadamente 2,75 metros, homem de guerra, que viveu a vida toda em guerra, desafia. Fala: olha, dê-me um homem dentre vós. Se ele me vencer, nós iremos embora e seremos seus servos. Mas se eu vencer, vós sereis meus servos. E tanto o rei Saul era o homem mais alto de todo Israel, mas nem ele, nem ninguém do seu exército teve coragem de enfrentar aquele homem. Quando nós olhamos, irmãos, para o tamanho da luta, quando nós olhamos para o tamanho da dificuldade, quando nós olhamos para a opinião das outras pessoas ao nosso respeito, nós ficamos assim, como diz o versículo 11, conturbado e com medo. E uma das piores coisas que o medo causa na pessoa é ela ficar parada. Ela não tem reação, ela não consegue reagir. Ainda no versículo 24 diz assim:
Mais uma vez o gigante aparece e provoca Israel. E todos os homens de Israel que viam aquele homem fugiam da sua presença e tinha grande temor. O que está fazendo você ter grande temor? Nós vemos aqui o salmista falando no Salmo 56, versículo 3. Mas quando eu estiver medo, é normal termos medo. Tem situações que realmente nos assustam. Por alguns segundos perdemos o controle. Por alguns segundos ficamos sem saber o que fazer e até chegamos ao ponto de querer nos desesperar. Mas no versículo 4 ele fala, no final do 3 ele fala, confiarei em ti, em Deus. Em Deus eu confio e não temerei. A única forma de vencer o medo é confiar em Deus. No versículo 26, no final do versículo 26 de 1 Samuel 17, Davi fala assim: porque quem é este filisteu incircunciso para provocar os exércitos do Deus vivo? Sabe quando você não vai ter medo? Quando você vai vencer o medo? Quando você parar de fazer as coisas pelas suas próprias forças. Saul e o exército teve medo porque fisicamente eles não eram capazes de derrotar aquele gigante. Mesmo com toda a sua armadura, mesmo com toda a sua consciência de guerra, com todo o seu treinamento de luta, fisicamente era impossível vencer aquele gigante. Mas olha o que Davi fala no versículo 37, ainda de 1 Samuel 17. E acrescentou Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Também me livrará da mão deste filisteu. Irmãos, isso que você está com medo, se você olhar para trás, quantas coisas Deus já te libertou? Quantas coisas Deus já te salvou? Se você puxar na sua memória, você não consegue lembrar, será de um momento que você achou que ia perder a sua vida, que ia perder a sua família, que ia perder a sua estrutura emocional e Deus te deu livramento? Da mesma forma que Deus te livrou antes, Ele vai te dar livramento novamente. Lembre, mas quando eu estiver com medo, confio em Deus, é o que diz a palavra. E para terminar, no versículo 43, 44 e 45 de 1 Samuel 17, diz assim: e disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para que venhas a mim com paus? E amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse ainda o filisteu a Davi: vem a mim, e a tua carne darei às aves do céu e às bestas do campo. E agora vamos ver a resposta de Davi. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje, irmãos, chegou o dia de você perder o medo da depressão. Chegou o dia de você perder o medo da solidão. Chegou o dia de você perder o medo dos vícios. Chegou o dia de você perder o medo das fraquezas da carne. Chegou o dia de você perder o medo de maldições de família. Chegou o dia de você perder o medo das armadilhas do diabo. Porque por mais que eles venham com lança, com escudo, a partir de hoje você vai lutar em nome do Senhor dos exércitos. É por isso que Davi, quando ele tinha medo, ele lembrava do Deus que tudo pode. Davi não desafiou o gigante pela sua força. Davi não desafiou o gigante pelo seu armamento, mas ele foi em nome de Deus. E nós vemos que Davi venceu sobre o gigante. E você vai vencer o medo. Não pela sua força, não pelo seu conhecimento intelectual, mas pela força do Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Medite nesta palavra. Leia esse texto. Veja como Deus agiu na vida de Davi. E quando um exército inteiro estava com medo, Davi saiu vencedor. E você vai sair vencedor. Em nome de Jesus.
tire um minuto de oração, fale com Deus, deixa Deus tirar todo o medo do teu coração e por fé no lugar de medo. E por fé você vai agradar a Deus e Deus vai trazer vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Obrigado a você que tem acompanhado. Continue orando. Se souber alguém que precisa ouvir esta palavra, compartilhe, marque alguém, para que Deus possa também trazer o livramento e derrubar esse gigante da vida das pessoas em nome de Jesus. Obrigado, fique com Deus e até amanhã com a nossa leitura diária.